Direto da redação. Manaus, a capital do Amazonas, enfrentou um domingo violento. Na madrugada de ontem, de domingo, 17 veículos foram incendiados, entre eles ônibus e uma ambulância do SAMU. Também foram atingidos um transformador de energia elétrica e uma loja. O Corpo de Bombeiros informou que os chamados de atendimento começaram depois da meia-noite. E a ordem para os ataques teriam partido de traficantes de dentro dos presídios. Confira detalhes na reportagem. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas já criou um comitê de crise para apurar o ataque a 17 veículos na madrugada deste domingo na capital, Manaus. Entre os veículos incendiados estão 14 ônibus, 2 micro-ônibus e uma ambulância do SAMU. Também foram atingidos um transformador de energia elétrica e uma loja. O Corpo de Bombeiros informou que os chamados de atendimento começaram depois da meia-noite. Além dos incêndios, foram depredados prédios em Manaus e nos municípios de Parintins e Careiro Castanho. De acordo com o secretário de Segurança, Coronel Luismar Bonates, o policiamento está sendo reforçado para não prejudicar a mobilidade da população. O cidadão pode ficar despreocupado que a polícia vai para a rua, nós estamos triplicando o número de viaturas, dando garantia inclusive aos prédios públicos, nós estamos reforçando todos os corredores de ônibus e todas as áreas da cidade, nós estamos triplicando o número de viaturas, não só na capital como na região metropolitana. Segundo o secretário, a ordem para o vandalismo partiu de um presídio, em razão da morte de um traficante. Os nomes dos mandantes estão sendo levantados e eles devem ser transferidos para um presídio federal. Com medo de outras ocorrências, as empresas de transporte retiraram os ônibus de circulação. Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas declarou que repudia os atos de vandalismo ocorridos nas primeiras horas deste domingo. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins. Eu quero dar o bom dia aqui, que já está comigo, o comandante Ramiro Campos, tenente-coronel da reserva da Polícia Militar, que eu vou abordar com o coronel Ramiro aqui 3 temas. Um deles, essa entrada de militares na política, ainda no pleno exercício, ainda em atividade. Mas antes de abordar isso, eu gostaria de entrar nessa questão do que está acontecendo em Manaus, no Amazonas. Comandante Ramiro, bom dia. Bom, muito bom dia, meu grande amigo Roberto Barbosa. Muito bom dia a toda a sua equipe, né? A todas as pessoas aí que estão nos ouvindo. E, Roberto, hoje, como o tema é um pouco pesado, né? Claro, vamos rapidamente discutir. Eu queria só abrir um parêntese aqui para você, Roberto Barbosa, mandar um abraço especial aqui para os meus amigos de Rio das Ostras. Roberto, todos os dias eu sou cobrado pela galera de Rio das Ostras, né? Você não tem noção da sua audiência no município de Rio das Ostras. Eles, com frequência, estão vendo aqui eu participar aqui do seu programa, e eles falam, poxa, Ramiro, pede lá para o Roberto Barbosa mandar um abraço aqui para gente. Roberto, você pode acreditar que você tem, você que eu digo, você, o seu programa e a sua equipe, é claro, o seu trabalho, né, que não é só seu. Obrigado. Vocês têm muitos fãs, muitos seguidores aqui, inclusive eu estou aqui no local, tem um fã seu aqui, ele é o dono de uma construtora, a Depaz, é a maior construtora aqui de prédios de Rio das Ostras, é o Denis. Ele tá com a equipe dele aqui, o Denis, o seu Madruga, o Ronaldo, o Luciano, eles não começam o dia de serviço sem ouvir o seu programa. Manda um abraço para essa galera, Roberto. Deixa eu mandar um abraço para todos eles. Um abraço para essa galera aí maravilhosa. Qual é o nome da empresa? É Depaz Construtor. O dono da empresa tá te ouvindo aqui, que é o Denis aqui. Depaz, a galera Denis. Que trabalha com ele. Eles estão aqui no barracão aqui, não é de obras. Eles só saem para começar as obras depois que ouvem aí o seu programa, o começo. Aí que eles começam o dia deles. Opa, então um abraço para essa galera maravilhosa aí da Depaz. Qualquer dia eu vou tomar esse café aí também. Pessoal, gente boa. Abraço aí para toda a Rio das Ostras. Comandante Ramiro.
Mas é sério, tá? Você tem um legado aqui muito grande do seu programa. Não estou brincando, não, tá? Não, perfeito, mas eu gosto muito. Rio das Ostras é uma cidade maravilhosa, é uma cidade, aliás, é uma das cidades, eu costumo dizer, que é uma das cidades mais promissoras aí para o pós-pandemia nessa região dos lagos. Vai ganhar um shopping aí maravilhoso, vai ser uma cidade, vai continuar sendo uma cidade melhor ainda. Tem um campo de golfe em Rio das Ostras, que muita gente de Rio das Ostras desconhece, mas é um campo de golfe, eu não sei se está aprovado aí, mas assim, faz frente a muitos campos de golfe no estado do Rio de Janeiro e no Brasil, sabia disso? Em Rio das Ostras? Em Rio das Ostras. Tem aí, estava aguardando liberação. Negócio assim maravilhoso. Então vai vir gente. Vai vir gente do mundo inteiro para jogar golfe aí em Rio das Ostras. Esse pessoal, essa turma aí da Depaz vai ter muito trabalho. Com certeza. Olha, nós estamos nessa segunda-feira e ontem, domingo, com Manaus, capital do Amazonas, em chamas, literalmente, porque de dentro do presídio estariam partindo ordens para incêndio de ônibus, de carros, e hoje isso já chega às cidades do interior do estado. Comandante Ramiro, uma pergunta que não cala: como é que essas células do crime de dentro do presídio conseguem emanar ordens e como é que consegue sistema de comunicação, celulares, para falar, para dar ordem para fora do presídio, comandante? Roberto, veja bem, é o que eu sempre falo às pessoas, né? Muito feliz é aquela pessoa, talvez aquele ouvinte, que acha que o crime, ele age sozinho, o criminoso, o bandido, seja lá o que for. Infelizmente, de uns 20 anos para cá, quando houve, vamos dizer, essa amálgama, né, do crime com a política, do criminoso com a política, infelizmente ocorrem esses fatos. Vamos analisar o aspecto político de Manaus hoje. Os problemas é um município, um estado, né? Um estado em que não sai da mídia, da CPI, não é isso? Aquela região, Amazonas, Manaus ali. Sabemos que tem questões, divergências políticas daquele município. Então, infelizmente, há, entre aspas, má política que está unida ao tráfico, de fato, dentro dos presídios, entendeu? Eles inflamam, isso tudo é proposital, nada é por acaso. Até como pano de fundo, eles podem dizer, né, que, não, é porque mataram um traficante. Não, não é. Isso aí tem um aspecto político. Observe o cenário nacional, que hoje aquela região, ela é uma disputa política. Se erraram, se acertaram, não sei, isso aí é a CPI que vai dizer. Mas aquela região é um alvo. E como aquela região é um alvo, existem interesses políticos obscuros dessa política, né, nefasta, em atingir aquela população, em colocar o município, em colocar o estado, o município, tudo lá, de uma forma negativa, junto à opinião pública. Perfeito, compreendido. Agora, o comandante, e o senhor que já é da reserva, mas é um comandante da polícia, conhece bem as normas militares, tanto da polícia militar, como também do Exército Brasileiro. E o que nós estamos assistindo nos últimos tempos aqui é uma verdadeira mistura entre forças armadas, entre militarismo, entre política. E o Exército Brasileiro ele está na berlinda por permitir que oficiais da ativa eles participem de forma impune de manifestações políticas. O caso mais recente foi do general Eduardo Pazuello, que é ainda um oficial da ativa do Exército, que participou de um ato em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. O general ele estava em um evento sem máscara, desrespeitando protocolos e decretos para evitar a proliferação da Covid-19 no Rio de Janeiro. Portanto, é assim considerado um ponto fora da curva, porque o Exército não o puniu, quando algumas figuras do oficialato esperavam uma punição. Eu queria saber do senhor, existe alguma brecha na norma que permite essa impunidade ou a norma ela tem que ser rígida, comandante? Veja bem, Roberto, eu vou aqui falar lato sensu, né? Porque eu, como sou militar,
independente de estar na reserva remunerada, mas eu sou passivo de punição, ou seja, se falar algo demais, eu posso ser punido. Mas um militar, às vezes, subir um palanque num ato político não é punido, né? De repente, esse outro militar tem um QI, né, que indique maior do que o meu. O regulamento militar, ele é muito rígido, né? Ele é muito draconiano. Por quê? Ele é muito taxativo que militares da ativa não podem participar de ato político. Existem 2 pensadores, escritores e coronéis da polícia que eu tive o prazer de conhecê-los, mas já morreram. Um deles foi o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Carlos Magno Nazaré Cerqueira. Não sei se você se lembra. Conheci, lembro nome, muito. você como Lembro. Isso, conheceu. E o coronel também, que morreu, ele foi vítima de um homicídio ali no centro da cidade do Rio. Isso faz uns 10 anos ou mais. E o coronel Jorge da Silva, que veio a falecer, se eu não me engano, foi ano passado, até de Covid. Eles chamam isso de milícia branca. Por que milícia branca? Existe a milícia, a negra, que todos nós sabemos, já diversas vezes falamos aqui, e muitas vezes vemos aonde moramos. Agora, a milícia branca, Roberto, é quando o poder público instituído militar, ele está aliado a um político no poder. Veja bem, você é um radialista, né? Você tem um conhecimento aí de toda a região. Imagina você, Roberto, nós temos aqui alguns municípios, vamos dizer, Campos, Macaé, Rio das Ostras, Carapebus, que são aqui a região. Imagina se nessa nossa região, os coronéis da Polícia Militar, os coronéis do Corpo do Bombeiro, né, dos postos do Corpo do Bombeiro, os comandantes dos exércitos, porque em Macaé tem um forte Marechal Hermes, em Campo também tem um forte lá do exército, lá um quartel. Imagina se esses militares todos estivessem ligados diretamente aos prefeitos do município. Lá em Campos, lá, né, o Vladimir Garotinho, o comandante do batalhão da polícia passeando com ele de moto, subia no palanque com ele, o comandante do Corpo do Bombeiro também, o comandante lá do quartel das Forças Armadas, tudo amigo pessoal, passeando. Ano que vem tem eleição. Você acha que essa eleição seria uma eleição justa? Seria uma eleição parcial, Roberto? Você acha? De forma alguma. Ela já estaria conspurcada. Exatamente. Então, esse que é o grande problema. Infelizmente, não tem como nós negarmos que quando um político, seja um presidente da República, um governador, um prefeito, ele anda aliado ali, o dia a dia, não participando de eventos oficiais relativos ao militarismo, mas o militar passa a fazer parte do dia a dia dele, não tem jeito. Vai haver uma influência, vai acabar com uma parcialidade política, não é? E isso, infelizmente, vem a favorecer a quem está aliado a essa pessoa e desfavorecer a outros grupos políticos. Isso é óbvio, é matemático isso, Roberto. Perfeito. O comandante, e eu também, assim, quero aproveitar essa participação do senhor aqui hoje para abordar um outro tema também, além desse, porque acho que o senhor tem inteira razão. Eu acho que essa participação ela compromete o processo, ela não é benéfica nem para o militar e muito menos também para o ambiente político. Mas tem outra questão também polêmica nessa segunda-feira, que eu não vou exibir essas imagens aqui, elas me chocaram. É a imagem de um policial militar assassinado em São Paulo. Está aqui essas imagens. E os bandidos nessas imagens eles tiraram o coração do policial militar. Estão exibindo. Me parece que o policial militar é até do Rio de Janeiro. Ele trabalhava em São Paulo, mas é residente no Rio de Janeiro. E o corpo estaria sendo sepultado hoje no Rio de Janeiro, ou teria sido sepultado ontem. Eu gostaria que o senhor comentasse esse fato assim, lamentável, comandante. Trágico e lamentável. Sobretudo sobre no que se refere à exposição do policial militar ao risco, né? O que acontece? Esse fato foi lá em São Paulo, né? Eu não sei se o policial tinha domicílio no Rio, mas o policial era de São Paulo
ele entrou em uma comunidade, foi reconhecido, foi mais ou menos igual aquele fato do Tim Lopes, né, aquele jornalista, só que lá ele foi, esquartejaram, abriram, os bandidos deceparam, né, arrancaram a cabeça dele, cortaram pernas, cortaram braços, abriram a caixa torácica dele, retiraram o coração dele e depois montaram, colocaram a cabeça dele, o coração dele ainda pulsando. Se você ver no vídeo, ele ainda está vibrando o coração. E ali fizeram um vídeo ali, né, disso aí, com uma banalidade. Então, Roberto, isso aí demonstra a barbárie ao qual nós estamos passando. Agora tem um fato interessante. Eu estou acompanhando isso, né, até porque é um policial militar, poderia ser comigo, né, com outro policial militar, e eu te pergunto, Roberto, até agora você viu alguma ONG ir defender esse policial ou a família desse policial? Até agora, aquele pessoal aí do PSOL, aqueles partidos radicais, né, que quando uma criança com um fuzil dá uma topada dentro de uma comunidade, eles já vão lá, cercam aquela criança, protegem aquela criança. Engraçado, eu não vi nenhuma dessas pessoas até agora defendendo a família desse policial, indo procurar, né, até lá a polícia de São Paulo para prestar solidariedade. Aquele mesmo pessoal que quando houve a operação no Jacaré, não é, foram lá para defender os bandidos mortos, nenhum deles se manifestou com o caso desse de São Paulo. Você não acha estranho isso, Roberto? Comandante, eu confesso que eu também não vi. Eu não vi nenhuma manifestação, para não ver uma manifestação nenhuma assim relevante dessas organizações governamentais. Se ocorreram, eu confesso que eu também não vi. Eu não me ative a isso. Eu posso te garantir que não ocorreram porque eu estou acompanhando. Agora é muito triste, né, a sociedade, né, aí existem várias responsabilidades. Primeiramente, a responsabilidade do Estado em aceitar isso. Porque eu te falo o seguinte, eu quando comandei Macaé, eu como um comandante, eu era tenente-coronel à época, a única vez em que um policial meu foi baleado, né, não esqueço até hoje, o Sargento Valente, ele foi baleado na comunidade Malvina. No outro dia, eu fiz uma operação, tenente-coronel Ramiro, fale, isso é fato, não estou mentindo, e eu duvido a quem me contradita. Fiz uma operação na Malvina, chamei o BOPE, matamos 10 vagabundos, 10 vagabundos mortos. Um policial meu ferido na perna, 10 vagabundos mortos. Dali ocupei a comunidade e acabou o tráfico, a paz reinou. Agora, o Estado, porque eu como um tenente-coronel, comandante de um batalhão, eu represento o Estado. Agora, eu comandar um batalhão, ser responsável pela segurança de um município, o bandido balear, tentar matar um policial meu, o Estado, e eu ficar calado, meu irmão, não é assim não. Não teve ONG, não teve ninguém, fui lá, matamos 10 vagabundos, inclusive o que baleou o meu policial, e a paz reinou. Então o que está faltando hoje é isso, é o poder de império, é o martelo de Thor da força de segurança. Porque se você quer ser coronel, você quer comandar, e você não tem coragem de enfrentar a bandidagem, meu irmão, pede para ir para casa, vai vender latinha de refrigerante no sinal luminoso, água mineral, paçoca ou qualquer coisa, que não serve. Então eu acho que o Estado de São Paulo tem que dar uma resposta a qualquer custo, tem que ir naquela comunidade. Se os bandidos saírem vivos, ótimo, eles se entreguem e vão ser presos. Caso contrário, o rabecão vai trazer os corpos. Não se faz omelete sem quebrar ovos. Essa é a minha opinião. Olha, comandante, estou confirmando aqui, realmente ele era domiciliado no Rio de Janeiro. Está me confirmando aqui um colega repórter aqui do Rio de Janeiro. Ele trabalhava em São Paulo, mas a família toda do Rio de Janeiro, o corpo seria trasladado para o Rio de Janeiro para sepultamento na cidade do Rio de Janeiro. Então está confirmado aqui, confirma também que ele era policial e caiu, entrou numa comunidade por engano. Agora veja bem, Roberto, como eu falei sobre as responsabilidades, o Estado, né, os políticos, eles têm a responsabilidade, mas a sociedade,
ela não pode ficar silente não, tá? Porque se um bandido, ele tem a ousadia de fazer isso com um agente de segurança, ele pode fazer com qualquer um da população, com um filho ou uma filha nossa, com um irmão, um parente, uma esposa. Então, meu amigo, nós não podemos ficar silente olhando aquelas imagens de barbaridade e simplesmente colocar na linha de transmissão e passar para outras pessoas, não, meu amigo. Nós temos que repugnar isso, a sociedade, ela tem que repugnar. Aí, Roberto, eu te falo, aquele eleitor que nas vésperas da eleição está lá em troca de migalhas de dinheiro nas redes sociais defendendo o político de estimação dele, muitas vezes em detrimento até outras pessoas falando mal, é a hora dele ir para a rede social e pedir justiça. Na época da eleição ele não sabe lá ovacionar o candidato dele? Até muitas vezes criticar o outro candidato, que ele ganha às vezes para isso, para falar mal dos outros, para bater em outro candidato, inventar uma série de fake news. É hora dele pegar o computadorzinho dele e repugnar, colocar uma nota de repúdio, porque amanhã ele ou a família dele pode ser vítima disso. Ô, comandante, você tá entendendo, Roberto? E quem está pagando, aqui, eu vou dar um exemplo só lá na cidade de Campos. Quem está pagando esses chamados cyberdogs, são os cachorrinhos virtuais, é o contribuinte, é o dinheiro público. Tem um elemento lá que vive em rede social, está recebendo R$9.000 a esposa na Câmara de Vereadores, está nomeada, me parece o salário é esse. Ele está nomeado no gabinete de um deputado na Alerj, que também é do mesmo grupo político, e tem dezenas de pessoas nomeadas em cargos comissionados na cidade de Campos para viver disso, de fake news, atacando adversários políticos, os políticos de plantão lá. Isso é uma vergonha. Espero que em algum momento haja um arrastão da polícia. Pois não. Mas Roberto, olha só, não fica triste que isso não é só em Campos não. Você conhece um em Campos. Em Macaé eu conheço mais de 10, em Rio das Ostras talvez 15 e por aí afora. O grande problema, Roberto, é lá o nascituro. Eu acho que tudo bem, a polícia tem que agir, porque é crime. Mas nós sabemos quem é o político ou os políticos que alimentam esses vagabundos, que não tem outro termo, que não deixam de ser as milícias digitais. Se é alguém hoje de Campos que faz isso, ano passado elegeram um prefeito de Campos. Foi eleito, foi para segundo turno e ganhou. Mas então será que a população... ela comandante, numa margem muito apertada, ganhou com uma diferença de 6 mil votos apenas e 190 mil pessoas se recusaram a votar. Então olha que quadro. Sim, mas o exemplo de Campos que eu quero dizer é o seguinte... Quem mantém essas milícias é quem está no poder, quem tem a caneta na mão. Correto. E quem tem a caneta na mão, seja em Campos, seja em Brasília, seja no Rio de Janeiro, foi eleito com voto popular. Agora, eu acho que também cabe à população reavaliar em quem que ele está delegando o poder ao qual está administrando o dinheiro dele. E o dinheiro dele, ao invés de ir para a saúde, para a educação, muitas vezes está indo para a mão de um miliciano digital. Exatamente. O senhor tocou no ponto. Exatamente. Tá todo mundo reclamando, querendo fazer austeridade, mas gastando dinheiro com milícia virtual, com gabinete do ódio. Você vê que em Brasília, salvo engano, mas existe, não sei como está, porque eu não tenho acompanhado, mas existe uma CPI das milícias digitais, não é isso? Existe. Não estou acompanhando. Tem até relatório já, tem uma investigação do Supremo Tribunal Federal também envolvendo isso. Exatamente. Isso em algum momento vai dar você quer ver, agora você vê, ano que vem já temos eleição aí de novo. Eu já tenho visto nos municípios aqui, pelo menos da região, esses milicianos digitais. Na verdade, Roberto, esses milicianos digitais, eu até classifico, eu já dei palestra sobre isso, como falsos emergentes sociais. Sabe por quê? Porque quando o padrinho político dele está bancando ele, dando migalha de dinheiro para ele estar nas redes sociais falando mal de qualquer um, pode ser de mim, de você
ou de outro político, aí o cara, meu irmão, tá bem, tem carro novo, um financiamento das Casas Bahia, compra mobília nova, mas ele sabe que é só os 4 anos que o político dele tá no poder. Se o político dele se reeleger, ele troca de carro, bota mais um carnê grande, troca geladeira, televisão, compra uma casa. Agora, se o político dele afunda, ele fica 4 anos na miséria. Fica 4 anos na miséria, arrastando corrente. Aí o político dele tem que ganhar de novo para poder ele emerger. Então é o que eu brinco com as pessoas. São os falsos emergentes sociais. Eu conheço muitos deles. Quando passam por mim em Macaé ou em Rio das Ostras, o político dele no poder, eles todo empinadinho, alinhadinho, roupinha novinha. Quando estão fora do poder, não tem resíduos, não tem migalha de dinheiro sujo para eles, aí os caras vivem nos esgotos, no submundo. Isso vai ser difícil acabar, Roberto, muito difícil. Vai ser. Comandante, só corroborando o que o senhor falava agora há pouco, em julho de 2017, sobre essa questão lá do Amazonas, de Manaus, que a gente estava comentando, o senhor dizendo sobre esse entrelaçamento aí entre político, entre cadeia, entre bandidos, entre traficantes. Em julho de 2017, durante uma inspeção na reserva de material bélico do 5º BPM da Praça da Harmonia, no centro do Rio, um tenente descobriu que 762 armas, 753 revólveres calibre 38, 9 submetralhadoras tinham desaparecido. E apesar de um inquérito policial militar ter sido aberto para investigar o desvio, até hoje não se sabe como as armas saíram de lá. E, no entanto, a partir dos dados da Polícia Civil sobre apreensões de armamento obtidos pela Lei de Acesso à Informação, descobriu-se que pelo menos parte desse arsenal abasteceu o crime. Então, desde 2016, 34 revólveres e uma submetralhadora desviados do paiol da PM foram apreendidos nas mãos de traficantes, milicianos e assaltantes. Então, na verdade, o que falta também, muitas vezes, internamente, é o rigor na apuração de determinados fatos. E se nos reportarmos ao ambiente de hoje, comandante, esse tipo de inspeção, de investigação estará muito mais dificultado em função do decreto do presidente Jair Bolsonaro, não? Sim, com certeza absoluta, né? As coisas, as leis, vamos assim dizer, muitas vezes ela não vem para beneficiar a população, não vem para beneficiar o público, não. Ela vem para beneficiar interesses pessoais ou de certos grupos. Eu não posso entrar muito nessa esfera, né, porque eu volto a dizer, se eu falar uma coisa errada, alguém vai pegar esse áudio, vai mandar para a Corregedoria da Polícia Militar e eu ser punido. Mas outros militares podem subir um palanque, andar de patinete com o governador, andar de skate com o vereador e nada acontece. Mas eu concordo plenamente com você com relação a isso. E essa questão lá dessa região, você como um político, um policial, repórter policial, você já deve ter visto que isso já ecoou em todo o país. Você se lembra aqui no Rio de Janeiro, em épocas em que ônibus eram queimados, arrastões aconteciam, porque todo mundo sabe que tem um cunho político ali. Você se lembra da chacina da Baixada Fluminense em Nova Iguaçu? Você se lembra disso? Lembro. Perfeitamente. Você se lembra? Na Rua Gama, lá em Nova Iguaçu, né? Então, várias pessoas mortas e carros incendiados. E depois se descobriu que o cunho disso era um cunho político, era um cunho, uma má acomodação política que houve lá em Nova Iguaçu e gerou isso. Então, a política está sempre por trás, pode ter certeza. Perfeito. Comandante Ramiro, muito obrigado aqui pela sua participação aqui no programa Direto da Redação nessa manhã de segunda-feira. Tá ótimo. Agora, olha só, você disse que tem um carinho especial por Rio das Ostras. Eu espero você marcar comigo aqui, não é? Vir fazer uma visita, vir fazer um passeio e fique à vontade de pagar o meu almoço aqui no restaurante Picanha da Praia, no restaurante Rico. Fique tranquilo em pagar meu almoço que eu vou aceitar, tá? Não fique encabulado, não. Vai ser um prazer, comandante. Será sempre um prazer pagar um almoço pro senhor. Grande abraço, comandante. Bom, meu amigo. Um abraço, um beijo bem grande aí para os nossos ouvintes aí. Fiquem com Deus, uma semana de paz. Grande abraço, tem a participação do coronel Ramiro Campos, comandante da reserva da Polícia Militar.
Portal Viu. Portal Viu. O mundo na palma da mão. Viu.